O tema de hoje, irmãos, é o passo para o reino dos céus. Muitos talvez vai ficar até assombrado com aquilo que vai ver. Mas olha, isso aí é Bíblia. Vocês querem que eu pule esse estudo de hoje? Se quiser pular, a gente pula. Alguém está com medo do estudo de hoje? Se alguém tiver medo, a gente pula, né? Vamos lá, é o que? É o batismo. Muitas pessoas têm ideias, irmãos, opinião diferente através do batismo. Muitas pessoas falam do batismo, mas não sabem o que representa o verdadeiro batismo. E aqui vem a primeira pergunta desta noite. Que exemplo Jesus deixou para a humanidade? Você já viu aquela frase ali, que nós devemos seguir o exemplo de Jesus? Já viram ou não? Seguir os passos de Jesus? Marcos capítulo 1, verso 9 e 10 diz: E aconteceu que naqueles dias, Jesus, tendo ido de Nazaré a Galiléia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, se ele saiu é porque ele entrou. Viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Irmãos, ali estava João Batista batizando as pessoas. E agora Jesus, ele chega para João e disse: olha, eu vim para ser batizado. Eu pergunto, irmãos, o batismo é para santo ou é para pecador? Pecador. Jesus, ele era santo ou era pecador? Jesus precisava do batismo? Ele deixou um exemplo. Eu falei para vocês um dia, né? Tem o chefe que chega para você e fala: olha, se lasque em fazer aquele serviço. E você olha ali e fala: mandar é fácil, porque não faz você. Então Jesus, quando dá uma ordem, ele fala: aquilo que eu estou mandando você fazer, eu também já fiz. Não é diferente, não. Diz que Jesus, ele entrou na água e saiu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. E continua ali, né? E uma voz dizia do céu: eis o meu filho amado, em quem tenho prazer. Irmãos, Jesus, ele deixou um exemplo para quem? Para todos nós, né? Vamos lá. Que ordem Jesus deu a seus discípulos e também para nós? Agora, irmãos, Jesus não está pedindo, não. Jesus agora, ele está mandando. Certo? Agora, ele respeita o livre-arbítrio. Se você quiser obedecer, tudo bem. Se não quiser também, ele te respeita. Mateus capítulo 28, 18 e 19 diz: E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Todo o poder é dado. E agora eu estou mandando vocês como meus discípulos, né? Vão por todo mundo, pregue o meu evangelho e batize. Dá para você sentir a seriedade, irmãos? Isso aqui é um pedido e é uma ordem que Jesus estava dando. E ele diz que essa ordem, ele teve autoridade de quem? Tanto no céu como na terra. E de fazer discípulos. Eu não sei se vocês sabem, Jesus, ele ficou com os discípulos 3 anos e meio. Jesus não chamou eles, ficou ali uma semana e falou: agora vocês vão pregar o evangelho. Foi isso? Não. Jesus fez com eles o que? Uma classe, né? Jesus, ele preparou, deu um seminário das instruções para ele. Que se a gente vai pregar o evangelho, eu não sei o que eu vou falar. Mas Jesus preparou. O que nós estamos fazendo nesses 2 meses aqui? Fazendo discípulos.
Nesses 2 meses aqui, você estava aprendendo a ser discípulo. Achei bonito, irmão, né? Ele falou para mim um dia, falou, irmão, eu quero me batizar, foi isso? Eu falei, irmão, primeiro você tem que conhecer, foi isso? Tem que saber, né? Aí depois que você conheceu a palavra, aí você decide. É o que o Evangelho diz, ide fazei discípulos. Ensina. É a ordenança de quem? De Deus, não é de igreja, não é de ser humano nenhum. Para ser salvo, que decisão temos que tomar? Eu falei agora há pouco para você, quem daqui quer se salvar? Todo mundo levantou a mão. Foi o que eu vi, foi verdade? Ou eu não vi todo mundo levantar a mão? Então aqui uma pergunta, irmãos, que diz, para ser salvo, que decisão eu e você tem que tomar? Marcos 16 diz, quem for batizado será? Irmãos, tem muita gente fazendo, tem muitas igrejas que estão fazendo isso e não estão fazendo isso. Está entendendo? Muitas pessoas são batizadas, mas não conhecem, mas não sabem nada. A Bíblia diz, aquele que crê aonde? Na palavra, conhecer, né? Está vendo, irmão? Tem que conhecer. São 2 passos importantes. Certa vez tem uma vizinha da minha mãe, ela foi numa determinada igreja e era dia do batismo. E o pastor disse, quem quer entregar a vida para Jesus? E olha, vamos batizar. E a turma olhou para a senhora, a dona Augusta, a Rosa conheceu ela, né? Botou um roupão, vai, Jesus está chamando, e jogou ela na água. O dia seguinte, ela chorando com a minha mãe, ela falou, Dona Maria, eu fui lá para visitar e eu não sei nada. Eu não entendia nada. O pastor falou de batizar, a turma jogaram a roupa em mim e pegaram o meu braço e eles jogaram na água. Irmãos, o Evangelho diz que qualquer ato de decisão, você tem que conhecer o quê? Crer na palavra de Deus, conhecer. É isso mesmo? E depois que você conhece, sabe o que Deus pede, sabe que você tem que mudar a sua vida, aí o outro passo é o quê? O batismo. Quem crê for batizado será salvo. Quem não crê, automaticamente quem não crê não vai querer ser batizado e automaticamente não vai ser salvo. Uma vez eu lembro, o Carlos falou para mim, né? Faz muitos anos atrás, né? Mas Cláudio, olha, eu preciso me batizar. Lembra, Carlos? Faz muito tempo, né? Não tem outro jeito. Eu falei, Carlos, o que a Bíblia diz? Não tem não. Mas graças a Deus o Carlos já entregou, né, Carlos? De uma maneira consciente, né? Irmãos, por que a igreja adventista, a criança quando nasce, olha ali o moleque do Veraldo, né? Está no carrinho ali. A igreja, ela apresenta ele para Deus. Há uma forma de apresentação, como Jesus foi apresentado, né? Então, dedica ele para Deus, né? Agora, quando ele crescer, o Everson crescer, aí ele vai tomar a decisão dele. Uma criança que nem o Everson, que está no carrinho ali, o Dudu também, né? Você crê? Ele não sabe. O Gabriel, né? O Dudu e o Gabriel. Eu confundo os dois. Então, eles foi apresentado para Deus quando nasceu. Foi no templo, um ritual, né? De apresentação a Deus. O Miguelzinho lá também, né? Agora, eles não crê. Os pais agora, o papel deles é fazer com que eles caminhem no conhecimento da palavra. Agora, quando eles crescerem, irmãos, eles vão ter que tomar uma decisão na vida deles. Então, irmãos, ser batizado sem crer não adianta nada.
Como é que se falou? A Bia disse que toma um banho. Vocês concordam? Você assinaria uma folha em branco? Não. Você tem que ler tudo o que você quer para assinar, certo ou errado? Para você assinar, quer dizer, para você ser batizado, você tem que saber o que Deus pede para você. Para amanhã depois você chegar para o pastor, para o irmão, e falar: olha, irmão, mas espera um pouquinho, não sabia que tem que fazer isso. Está entendendo? É algo consciente. É um só batismo, mas o batismo que é acompanhado com crer, conhecer. Batismo sem crer, sem conhecer é batismo. Crer sem batizar, adianta alguma coisa? Vocês estão vendo, irmãos, que as duas coisas, olha lá, as duas coisas andam junto. Não tem. Isso, sem isso, adianta alguma coisa? Não. Isso, sem isso, adianta alguma coisa? Também não. Qual o passo que deve tomar antes do batismo? Olha, antes do batismo, você conhece o quê? A palavra de Deus. João 5,39 diz: examinai o quê? As Escrituras, porque julgais ter nela o quê? Vida eterna. E são elas que testificam de mim. Jesus fala, antes de você tomar uma decisão, antes de você querer tomar qualquer decisão na vida, você tem que conhecer a Bíblia. Você tem que examinar as Escrituras. Olha, elas falam de mim. Você não quer me conhecer, né? Pela Bíblia você me conhece. E quando você me conhecer, aí você toma o quê? Partido ao meu lado ou não. E aqueles que conhecem a palavra de Deus, irmãos, agora está aqui, ó, no meio de dois caminhos. Eu não sei quantos daqui estão nessa situação aqui essa noite. Puxa, eu tive aqui esses 2 meses, eu aprendi, e agora, o que eu faço? Então, irmãos, antes do batismo nós temos que examinar as Escrituras. Você quer conhecer a Deus? Elas falam de mim, ou testificam. Através da Bíblia você conhece a Jesus. E conhecendo a Jesus, você ouve a voz dele e obedece. Mais uma. Qual a promessa que Deus dá aos que são batizados? Olha só, irmãos. O batismo é algo precioso. Quando você assume um compromisso diante de Deus, Deus abre a porta do céu e derrama sobre a vida das pessoas bênçãos sem medidas. Atos 2,38 diz: disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o quê? Perdão do quê? Perdão do quê? E receberá o quê? O dom do Espírito Santo. Quando você batiza, irmãos, isso Pedro falou. Pedro, ele deu um sermão. Pedro, ele deu um estudo bíblico para uma plateia de milhares de pessoas. Aí as pessoas falaram: Pedro, o que a gente faz? Olha, gente, agora vocês sabem o que tem que fazer. Primeiramente, vocês têm que se arrepender. O que é arrepender? É deixar de fazer aquilo que você fazia. E ser o quê? Batizado. É isso mesmo? Em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Vamos imaginar, irmãos, você pede perdão toda noite para Jesus? Pede ou não? Vou imaginar que você conhece Jesus, dobra o joelho e pede, e Deus fala: filho, você não quer assumir um compromisso de batizar? Eu falo: eu não. Você vai pedir o que para ele daqui para frente? Deus, ele disse: quem são batizados, eu vou te perdoar e também vou dar para você o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, até agora, ele tem dirigido a tua vida de uma maneira externa. Ele tem feito com que você aprenda o Evangelho e você aceite o Evangelho.
Quando você toma a decisão pelo batismo, o Espírito Santo vai convencer mais o quê? Você já foi convencido? Aí ele entra na vida da pessoa. Você recebe o Espírito Santo. Muitos dizem que receber o Espírito Santo é começar a gritar, falar língua. Não. Antes o Espírito Santo ele te convence. Quando ele te convenceu, aí ele acaba morando dentro do coração da pessoa. Próximo. Como e onde deve ser o ritual do batismo? Vimos lá atrás que Jesus entrou no Rio do Jordão e saiu das águas. Ali havia um rio. João 3,23 diz: ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque ali havia muitas águas, e os que vinham ali eram batizados. Então o batismo é feito por uma forma de imersão, o mergulho, não por aspersão ou jogar água na cabeça. Jesus ele entrou, havia muitas águas. Estão entendendo, irmãos? Então o batismo é uma cerimônia. Vamos falar daqui a pouco que representa ele, né? Que é feito em local de muitas águas. Mais uma? Que é o batismo? Olha a pergunta, irmãos. Como é uma pergunta mesmo para arrochar. O que é o batismo e sem eles podemos entrar no reino dos céus? É uma pergunta bem propícia, né? Um homem chamado Nicodemos estava preocupado com a salvação, como você está preocupada com a sua salvação? Nicodemos era um cristão, um camarada que ninguém podia botar o dedo e falar: olha, esse camarada aí, olha, ele tem defeito, tem problema. Só que ele preocupava com a salvação. E Nicodemos, ele não era batizado. Aí ele foi ter com Jesus, preocupado com a sua salvação. E João capítulo 3, 3-6, Jesus responde. Ele disse: na verdade, te digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha o pânico que deu na cabeça de Nicodemos. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da onde? Da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus foi enfático. Ele foi ali categórico. Quem não nascer da água e do Espírito não pode. E Jesus acrescenta: o que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Fico imaginando a cabeça de Nicodemos quando Jesus falou para uma pessoa, quem sabe de cabelinho branco, né? Que nem eu, Vanderlei aí, né? Olha, se você não nascer de novo, não pode. Mas como? Eu vou voltar no ventre da minha mãe nascer? Olha que interessante, irmãos. Quem não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. O tanque batismal, onde a pessoa é batizada, irmãos, ali é um útero. Todas as mães aí que têm os seus filhos, né? Levaram 9 meses dentro da barriga. E ali na bolsa estava envolto a água. O segundo nascimento também é feito aonde? Dentro das águas. É isso mesmo? E aqui no final, se você tiver uma ideia para o que é nascido de carne é carne. O primeiro nascimento nosso é carne ou é espírito? Carnal, do meu pai e da minha mãe. Só que Deus fala: agora você precisa de um segundo nascimento. É o nascimento que vem do quê? Do Espírito, do céu. Eu tenho no meu sobrenome Fioramonte. Eu herdei do meu pai e da minha mãe. Mas agora Deus quer colocar um nome acima do nosso nome. E esse nome ele virá após o segundo nascimento. O que simboliza o batismo?
Irmãos, é uma representação muito bonita. Tanto é que o Evangelho, ele traz muitas vezes para as pessoas entender em linguagem simbólica. Está entendendo? Para que nós entendamos. Romanos 6, 3 a 5 diz: ou não sabeis que, quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos sepultados com Ele na sua morte. Espera um pouquinho, deixa eu ver se eu entendi. Quando eu sou batizado, eu sou sepultado com Jesus na sua morte? É isso que está querendo dizer, irmãos? É isso. Então o passo do batismo é a morte da velha pessoa. É isso mesmo? Depois que nós morremos junto com Cristo, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo... você está entendendo, irmãos? Fomos sepultados com Ele pelo batismo, né? Na morte. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. O passo do batismo é a morte do velho Cláudio, o sepultamento do velho Cláudio e a ressurreição do novo Cláudio, ou da sua pessoa. O tanque batismal, irmãos, ali tem mais ou menos até aqui de água. Quando a pessoa não passa por esse processo e conhece, o diabo pode falar: isso aqui é meu, certo ou errado? Pode. E Deus vai falar o quê? Tá certo. Quando a pessoa vai batizar, Deus já fala para Satanás: olha, aquele que era seu morreu. A pessoa é sepultado. Mergulhou na água. Aí Deus fala: olha, aquele que era seu morreu, olha, já não existe mais, foi sepultado. E quando as pessoas levantam da água, simboliza a ressurreição de uma nova vida. Aí Deus fala: olha, esse que está subindo, nascendo das águas, esse agora é meu filho. Não tem nada mais a ver com o reino do mal. Por isso que Satanás não quer que as pessoas passem por isso, irmãos. Então o batismo é a morte da velha pessoa, sepultamento nas águas e a ressurreição de uma nova pessoa. Eu falo sempre, o tanque batismal, ele é uma sepultura, que a pessoa é enterrada, e é um berçário também. É isso mesmo? E é um berçário. E é uma cerimônia pública, que não é só as pessoas da igreja que vêm. Os anjos do céu veem essa cerimônia. É uma cerimônia de o quê? De união entre nós e Deus. Quando Jesus falou para Nicodemos: se você não nascer de novo, ele estava falando disso aí. O velho Nicodemos tinha que morrer. Como a sua velha vida tem que morrer também. E depois que você morrer para o mundo, para o pecado, você vai ser sepultado. E a nova pessoa que se levantará vai ser de quem? De Jesus. Deu para entender o significado do batismo? Deu? Vamos lá. Quando o nosso nome é escrito no livro da vida. Olha, irmãos, você sabia que quando a gente é batizado, o nosso nome passa no livro da vida? Sabia? Do lado do tanque batismal ali está um anjo com um livro. Certo? Eu quando nasci, eu não lembro, mas meu pai, ele correu ali no cartório e falou: eu vou botar o nome no meu nenezinho. Eu vou botar o nome de Cláudio. Esse é meu filho carnal. Quando a pessoa nasce nas águas, do lado tem um tabelião, um anjo, que anota o nome no livro da vida. Olha, irmãos, como é importante. Agora, será que Satanás quer que o nosso nome vá para o livro da vida? Ele vai fazer de tudo para te impedir você de tomar esse passo. Olha o que diz aqui em Apocalipse 3:5. E quem vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida,
eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que aceitar a palavra de Deus, aquele, irmãos, que entregar a vida para Jesus, diz que ele jamais vai riscar o nome do livro da vida. O livro da vida serão aqueles que são de Deus. Como a Bíblia diz em Apocalipse, que tem o livro da morte. Irmãos, no cartório aqui de Araras tem lá, não sei que livro que é, não sei que folha que é, consta o meu nascimento. Lá no livro do céu, não sei que página que é, que livro que é. Lá no céu, lá também conta o meu nascimento. O nascimento nas águas e do Espírito. Por isso que nós, irmãos, não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando fala andar segundo o Espírito, é fazendo a vontade de quem? De Deus. No mundo nós fazemos as coisas da carne. Aquilo que eu penso eu faço, aquilo que eu imagino eu faço, aquilo que eu quero fazer eu faço. Isso é andar na carne. Quando uma pessoa aceita Jesus, ele já não age mais dessa forma. Ele anda em Espírito, dando a voz, o ouvido para o Espírito Santo. Que coisa linda, irmãos. A Bíblia diz aquele que crê, pessoa que ia falar batizado, né? Então vocês não esqueceram? Duas coisas importantes. Batismo sem crer não vale nada. Né? E crer sem batizar também não vale nada. Está entendendo? Agora eu fico imaginando, irmãos, o batismo é para pessoas que têm um certo conhecimento do que é certo e errado, ou para aqueles que não conhecem? Se eu chegar ali para o Miguelzinho, aqui para o Dudu, o Gabriel, e falar: filho, você crê? Olha, mas vai chegar um ponto que ele vai estudar, vai estar o primeiro ano, segundo, vai começar a ler, ele vai começar a pesquisar na Bíblia. Aí que você perguntar para ele, ele responde. Aí ele já está no ponto, não é isso? Aí ele já pode tomar decisão. Irmãos, Jesus quer que nós tomamos a nossa decisão. Está entendendo? Por isso que hoje é o ponto importante, irmãos. Para nós decidir o destino e o futuro da nossa vida. Será que vale a pena, irmãos, não fazer a vontade de Deus? Você quer pagar para ver o que vai acontecer? Quer pagar para ver o que vai acontecer? Se você não quiser fazer a vontade de Deus, eu não quero pagar não. Né? De forma alguma, né? Próxima aí. Após o batismo, a pessoa aceitou Jesus, falou: puxa vida, Deus, eu quero ser uma criatura sua, eu quero viver ao teu lado, eu quero fazer a tua vontade, agora o meu nome está lá, agora eu sou seu filho. Após o batismo, que o cristão deve unir a igreja para quê? Ou o cristão deve unir a igreja para quê? Então, após o batismo, irmãos, do cristão, nós devemos unir uma igreja para quê? 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 e 13 diz: porque o corpo tem muitos membros e os membros constituem um corpo. Cristo é a cabeça. Em um só Espírito fomos batizados todos, foi dado a beber do mesmo Espírito. Agora eu pergunto, a igreja é o corpo de quem? Cristo. Cristo é o que? A cabeça do corpo, da igreja. Então, se eu aceitei Jesus, se eu ficar em casa de braço cruzado, aquele conhecimento que eu aprendi que vai fazer o quê? Vai para o ralo. Se você estudou uma profissão de médico, seja qual for, um advogado, se não exercer, daqui uns anos já aquilo não vale mais nada. Você esqueceu. A igreja, querido, é um agente para você continuar a tua carreira espiritual diante de Deus. Na igreja você vai receber um suporte para você continuar, né, crescendo, fazendo, recebendo orientação. Eu já disse certa vez aqui, né, e repito, que a gente esquece.
Se eu perguntar para vocês, o que foi pregado ontem na igreja, quinta-feira? Não lembro. Tudo que é bom a gente acaba fazendo o quê? Esquecendo. O que é bom a gente esquece. Mas se eu contar uma piada que vai há 10, 20 anos atrás, a gente esquece? Não. Por isso que a comunhão na igreja, a gente vai relembrando, né? Nós fazemos parte do corpo de quem? De Cristo. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Por isso é importante, irmão João, a gente está na igreja, na casa de Deus. E isso aqui é o corpo de Cristo. O cabeça disso aqui é Deus, né? Não é ser humano. E a cabeça dá ordem para o corpo funcionar. Certo ou errado? Um órgão fora do corpo funciona? Não, ela tem que estar no corpo. Um cristão lá no mundo, lá ele vai resolver alguma coisa? Não. A importância da igreja, né? Outra pergunta. Após o batismo, onde deve estar a nossa mente e o nosso coração? Não precisa nem ler, né? Após o batismo, a tua mente e o coração devem estar nas coisas dessa terra, né? Bastante dinheiro, né? Casas, bens materiais, uma boa vida, né? Não é assim, não? Ah, sim, vamos ler lá. Não, mas isso as pessoas dizem, não dizem? Dizem ou não? Vamos lá. Colossenses 3, 1 a 4. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo. Espera um pouquinho. Como que nós ressuscitamos com Cristo? Através do... Lembra lá atrás? Buscai as coisas que são da onde? De cima. Eu quando vejo na televisão a turma buscando as coisas de baixo, irmãos, dá dó. Onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensais nas coisas de baixo. Não. Nas coisas de cima. E não nas da... Você vê o evangelho hoje em dia como está contaminado? Eles pregam o evangelho o quê? Materialista. Olha, se você aceitar Jesus, você vai ter o melhor, você não vai ficar doente, não vai mais morrer, não vai faltar dinheiro na tua carteira, você vai ser empresário, vai ter uma boa conta no banco. Irmão, se você ressuscitou, foi batizado, ressuscitou, agora a tua mente vai ter lá, pensa na coisa de cima, aqui da terra não. As coisas da terra levam você para onde? Para as coisas de Satanás, não é? E aqui diz, né? Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aqui está dizendo, irmãos, que nós que aceitamos Jesus, que batizamos, estamos o quê? Morto. Aquele velho Cláudio morreu. A velha Bia morreu. A velha Ivone, a velha Cláudia, a velha Fernanda. Aquela Fernanda lá, a Cláudia, morreu. Mas que tem hoje aqui? Não, isso aqui é uma outra pessoa. É o que o verso diz o verso, né? Porque estáis mortos e a vossa vida está escondida. Então, irmãos, aqueles que batizam, entregam a vida, mudam o comportamento e diz que Deus esconde o quê? Nos seus braços esta pessoa. Agora eu pergunto, como Deus, irmãos, Ele vai esconder essas pessoas com Cristo, se a pessoa não toma uma posição ao lado dele? Como? Como você daqui para frente vai falar, Deus me ajuda, me proteja, mas olha, eu não quero ter o compromisso contigo. Como? Que moral nós vamos ter? Que moral eu vou dobrar o joelho e falar, Deus, me perdoa? O próprio Satanás vai falar, perdoar de jeito nenhum. Ele não quer compromisso contigo. Irmãos, eu vou falar um negócio aqui e é sério. O nosso mundo hoje em dia, os jovens, está aquele negócio, os namoradinhos eles ficam, né? Fica aqui, fica ali, não tem compromisso, não é? O certo, quando a pessoa gosta de alguém, faz o quê? Casa. Certo ou errado? Tem muita gente aí que quer ficar com Deus. Hoje fica com Deus, amanhã fica com o diabo, fica aí ficando. Aí Deus fala, filho, você quer casar? É através do batismo. Aí Ele vai colocar o nosso nome
no nome dele. Eu chamo Cláudio Wellington Fioramonte de Cristo. É o sobrenome que eu ganhei dele. E quando eu tenho o nome e sobrenome dele, eu passo a ser filho de quem? De Deus. Eu nasci como criatura, o novo nascimento, eu passo a ser filho de Deus. Se eu não passo por esse processo, irmãos, segundo a palavra de Deus, eu não sou filho de Deus. Eu estou recusando a ordem de Deus. É isso mesmo? E aqui no final diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestarei com Ele em glória. Olha, irmão, se você realmente acreditar, se você realmente está em Cristo, quando Ele voltar, Ele vai fazer com que você se manifeste com Ele em glória. Ele vai levar você para morar no reino dEle. Agora eu pergunto, irmão, será que essa decisão ela é muito difícil para tomar? Oh, mas que coisa! Oh, mas isso é impossível! Olha, Eu já falei no início que jamais discuta com quem? Com Deus. Pergunta: devemos deixar o batismo para outra oportunidade? Ah, não, irmãos. Ano que vem, vou fazer os planos ainda. Quem sabe, né? Atos 22, 15 e 16 diz: porque has de ser testemunha contra todos os homens do que tem visto e ouvido. Nesses 2 meses aqui, você viu muitas coisas, você ouviu muitas coisas, e Deus é testemunha. E aqui vem a palavra do profeta. E agora, o que detens? O que está te segurando? Levanta-te, batiza, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Está lá em Atos 22, 15 e 16. E Jesus disse: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureça o seu coração. Hoje Jesus está batendo a porta do teu coração, irmãos. O nosso tempo, ele voa, ele escoa pela mão. Irmãos, vamos aproveitar bem o tempo que Deus dá. Não joga fora, irmãos. Se realmente você ama Ele, irmãos, é hora de você posicionar, demonstrar esse amor naquilo que Ele pediu. Senão esse amor não passa o quê? De uma mera fantasia. É isso mesmo? Qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão nesta noite, irmãos? Eu tenho certeza que você vai para a tua casa hoje e vai com o Espírito Santo ali arrochando ali, falando o teu ouvido. Está entendendo? Eu poderia estar pregando aqui coisa bonita. Olha, irmãos, Jesus te ama, Ele vai te abençoar. Olha, irmãos, Jesus morreu para te salvar. Olha, irmãos, Deus está preparando o reino para você. Você fala, que coisa linda. Ele me dá, Ele me dá, Ele me dá. O que a turma prega por aí? Deus dá isso, Deus dá aquilo. Nossa vida, quantas bênçãos, quantas coisas Deus está disposto. Mas o que eles não fazem, o que eu tenho para dar para Jesus? O que eu tenho para dar para Ele? E Ele quer o que de nós? Ele quer a minha vida. Ele quer a tua vida. Se você realmente ama a Deus, irmãos, é o momento de você decidir ao lado dEle. Está entendendo, irmãos? Eu duvido que daqui para frente, tudo que você aprendeu vai passar uma amnésia na tua cabeça, você vai esquecer. Tem como esquecer, Rodolfo? Não tem. Jesus disse, olha, nem um tio, nem um jota, eu tiro daquilo que eu falei. Apocalipse 22, 18 e 19 diz, aquele que acrescentar uma palavra, eu acrescentarei as pragas desse livro. E quem tirar uma palavra daquilo que eu falei, eu vou tirar o direito de você um dia estar no meu reino, e da cidade amada e da árvore da vida. Irmãos, às vezes eu fico pensando, quantas decisões erradas a gente toma no mundo e com uma naturalidade tão grande. Às vezes a gente quebra a cara. Agora Jesus fala, filho, entrega a tua vida a mim. Faça aquilo que eu estou mandando.
Existe alguma coisa difícil naquilo que Deus pede? Existe algo complicado? Existe algo impossível? Quando Jesus falou tudo isso, irmãos, isso não é uma pegadinha, não é que negócio, eu falei brincando. Para Deus não tem brincadeira. Jesus não precisava, ele batizou para dar o exemplo para nós. E se nós realmente, irmãos, quisermos passar como filhos de Deus, ter o nosso nome escrito no livro da vida, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, não vai ser batizado, será condenado. Já imaginou, irmãos, perdemos a salvação, perdemos o amor de Deus por não tomar uma decisão ao lado dele? Teimosia. Falei agora há pouco, muitos querem ficar, mas não querem casar. Muitos querem ficar com Deus, mas não querem assumir compromisso com Deus. E o batismo, irmãos, eu assumi um compromisso com Deus. O batismo é uma cerimônia nupcial. A Bíblia diz que ele é o noivo e a sua igreja é a noiva. O batismo é uma união entre Deus e os seres humanos. Qual é a sua decisão? Apocalipse capítulo 3, 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir, eu vou entrar na tua vida. Jesus está falando para você: olha, você já teve esses 2 meses aqui. Hoje é o último domingo do mês. Você ouviu muitas coisas que eu pedi. Você não pode ignorar que você levou o papel na tua casa. Você analisou o papel na tua casa. Você sabe o que eu peço. E Deus, ele vai cobrar de você uma resposta. Eu não sei se você vai dobrar o joelho nessa noite e vai tentar esquecer, mudar o pensamento ou mudar o assunto com Deus. Mas esse assunto aqui, irmãos, você vai ter que conversar com Ele. Irmãos, toda decisão que eu tomo na minha vida, quando eu estou fraco, quando tem algo para fazer, eu olho a cruz de Cristo. Ali eu vejo o amor estampado na minha vida, na sua vida também. Aquele que deu tudo de si por você, para a tua salvação, irmãos. Hoje espera uma resposta tua. A única forma de você ser aceito no reino dos céus é através do batismo. É nascer da água e do Espírito. Deus quer fazer de você uma nova criatura. Se você um dia quiser ter o seu nome no livro da vida, você tem que tomar esse passo. Deus não poderá salvar, irmãos, aqueles que se rebelam contra Ele, aqueles que se revoltam, não obedecem a Ele. Eu sei que para muitos aqui é um passo importante e difícil. Se eu for pedir opinião para um amigo, para algum colega, e falar: olha, eu estou querendo entregar minha vida para Jesus, sabe o que ele vai fazer? Você é tonto, você é louco, que é isso? Tira isso da cabeça. Se você nessa noite dobrar o joelho para Deus na tua cama e falar: Deus, isso está na Bíblia, eu li, o que eu devo fazer, Deus? O que você acha que Deus vai falar para você? Me ajuda aí, ó. Você batiza ou não? Deus vai falar. Deus vai falar: filho, cai fora do batismo. Que é isso? Ele vai: filho, eu esperei você tanto tempo esperei você. Esses dias o irmão João falou para mim: olha, há mais de 80 anos, hoje eu tenho uma noção maior da vida, né, seu João? Ele falou: hoje eu estou vendo de um outro aspecto, uma outra visão. Deus esperou o irmão João 80 anos, 83 anos. Ele falou: olha, eu vou segurar ele, que um dia ele vai aprender sobre mim. Eu vou dar chance para ele. E como ele está dando chance para cada um de nós. Eu posso durar até 80 anos? Vai ser difícil. Como posso a minha vida de hoje para amanhã? Por isso Jesus fala: filho, hoje eu estou batendo a porta do seu coração.
Se você está ouvindo, por que travar a porta? Certo? Quando um ladrão bate na porta da minha casa, eu empurro o sofá, eu boto a estante, eu boto tranca, eu boto um monte de coisa para ele não entrar. É isso? Mas se alguém que eu amo bate a porta, antes de bater, eu já vou e abro. Tem muita gente, irmãos, que quando Jesus bate a porta, a pessoa encosta um monte de coisas ali, olha, para que Jesus não entre. Não faça isso, irmãos. Não faça isso. Irmãos, a gente estudou aqui, né? Deus ele tem um plano para mudar. Por isso que as pessoas têm que estudar. Agora, irmãos. Irmãos, todos vocês, irmãos, que se prepararam a sua vida espiritual, se você tem um desejo de entregar sua vida para Jesus. Amém. Amém. Irmãos, se você teve um conhecimento da palavra, se você quer tomar esse passo ao lado de Deus, no final desse mês de novembro que vai entrar, nós vamos ter na igreja aqui um batismo. Existem pessoas que já me procuraram. Se você realmente, irmãos, está preocupado com a sua salvação, irmãos, isso é normal. A gente, no decorrer dos anos, a gente vê. Quando nós temos o Espírito de Deus, o nosso coração constrange para as coisas de Deus. Quando o nosso coração ele não tem Deus, irmãos, a tendência é se revoltar contra Deus e contra a sua palavra. Isso é normal, irmãos. Uma vez apareceu aqui, muitos que estão aqui não conhecem a história, eu vou falar. Era uma quinta-feira às 9h15, chegou um camarada altão, lembra, Bia? Ele chegou e disse, olha, eu vim na igreja aqui. Eu falei, amigo, acabou o culto. Eu atrasei, já era para mim ter vindo aqui na igreja. Ele falou para mim, você me conhece? Eu falei, não conheço. Eu estou aqui na igreja sempre. Ele falou para mim, você é o pastor? Eu falei, não sou pastor. Ele botou o dedo na minha cara e falou, você é pastor sim, rapaz. Não sou, você é. E uma mão estava aqui atrás. E eu fiquei meio cismado com ele. Aí ele falou para mim, sabe que para você minha arma cai por terra? Eu falei, se esse cara tiver armado e quiser assaltar, agora eu estou frito. Aí ele olhou para mim e falou, você sabe de onde que eu vim? As pessoas lá são meu. Eu vim do bar. No bar de onde eu passei, as pessoas são meu. Eu não estou preocupado com eles, mas estou preocupado com vocês. Eu estou aqui nos cantos da igreja. Vocês não me veem aqui? Irmãos, por isso que eu falo para vocês. O inimigo, ele faz de tudo para nos afastar de Deus. Aí ele falou para mim, você sabe quem eu sou? Eu falei, eu sei quem você é. Ele falou, eu sou um anjo. Um anjo do mal. E dava um momento de lucidez, ele pediu oração para o pai. Eu fui orar, botar a mão na cabeça dele e pulou para trás. Falei na minha, que não. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu não sei se vocês viram a manifestação, alguém se revoltou. Não é ele, mas alguém que está sobre ele. Esse mesmo alguém que usou ele, ele vai tentar te usar nas tuas decisões, para você cair fora. Ele caiu fora. Você também pode cair fora nas suas decisões. Mas uma coisa eu digo, irmãos, olhe para a cruz de Cristo. Deu para entender o assunto de hoje, irmãos? Deus espera que você assuma um compromisso com Ele. Querido Deus e amado Pai que estás nos céus, obrigado por esse momento que partilhamos na Tua casa, desfrutando do conhecimento, desfrutando, Senhor Deus, da ordenança que Tu concede a cada um de nós. Nesta noite estudamos sobre um grande passo, ó Pai, que poderá nos colocar com o pé no Teu reino, Pai, e através do batismo. O Senhor sabe que Satanás, de uma forma grande, ele vai agir na vida de seus filhos, para que eles não tomem a decisão. Mas, Pai, rogo para os seus filhinhos, ó Pai, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia,
Que o Senhor venha dar sabedoria, conhecimento a eles, ó Pai, para que essa maior decisão da sua vida, Pai, ele venha tomar uma decisão que venha refletir por toda a eternidade. Pai amado, nós sabemos que esse mundo tudo é passageiro. Nós queremos um dia estar no Teu reino, Pai, mas precisamos da Tua ajuda, do Teu amor, também da Tua misericórdia. Seus filhos sairão daqui, ó Pai. Muitos que não são membros daqui, Pai, será preocupado em tomar uma decisão ou não tomar, ó Pai. Querido Deus, que o Teu Espírito Santo ande com eles, Pai. Influencia de uma maneira plena. Que esses filhos venham aceitar a Ti como o único Salvador. Pedimos em prol do Tuta, Pai, que saiu daqui, o Senhor sabe que estava dentro do seu coração, ó Pai. Que Tu venha repreender o mal e que ele venha ser liberto e voltar e ter a mesma oportunidade que o Senhor dá a todos. Fica conosco, nos dê uma boa semana e nos traga, Pai, domingo que vem, para o último encontro, onde receberemos o certificado de conclusão do curso. Colocamos todos em Tuas mãos, Pai amado. Guardes em Teu nome, com Teu poder, com os Teus anjos, e ajude em suas decisões, em nome de Jesus. Amém.